Olá pessoal, como vão vocês? No nosso vídeo de hoje vamos estar falando das misteriosas pedras do condado Wiltshire, na Inglaterra. Esse monumento conhecido como Stonehenge, que é uma estrutura simétrica e bem alinhada astrologicamente. Pouco se sabe sobre como essas pedras teriam sido erguidas, e também como tais pedras que pesam toneladas foram carregadas e depois posicionadas de uma forma tão precisa, já que a pedreira mais próxima fica a alguns quilômetros daquela região. Bom, certamente essas pedras são um dos maiores mistérios do mundo, mas hoje, vamos descobrir um pouco mais sobre as teorias de como e por que essa construção foi erguida. Destacando que o nosso trabalho é informativo e teórico, e não afirmativo, a conclusão fica a critério de cada um. Então, venha conosco, e vamos tentar entender toda a história por detrás dessas pedras, que inclusive tem ligação com um mago bem conhecido nas lendas arturianas. Mas antes disso, se inscreva no nosso canal, deixe o like, e compartilhe com seus amigos. A sua ajuda é muito importante e muito gratificante para nós. É tudo de graça. Só apertar o botão e vir com a gente para mais um de nossos mitos, certo? Então, bora lá! O mundo antigo reserva muitos mistérios inexplicáveis, e muitos desses mistérios deixam a humanidade de hoje sem entender com precisão, como algumas estruturas megalíticas foram erguidas e posicionadas com um alinhamento quase perfeito. Muitas dessas construções usam pedras pesando toneladas, sendo que muitas delas teriam sido carregadas a uma longa distância. E isso nos levanta algumas questões. Por que todo esse trabalho? Por que carregar pedras de tão grande peso a uma longa distância? Um exemplo disso é o próprio Stonehenge, um círculo de pedra localizado na Inglaterra no condado Wiltshire. Ele é formado por círculos concêntricos de pedras, que chegam a ter 5 metros de altura, com um peso que varia entre 25 a 50 toneladas cada uma. Estudos apontam que a vala que circunda o monumento teria sido criada por volta de 3000 a.C., enquanto as pedras que formam o complexo começaram a chegar ao local cerca de 500 anos depois. Além disso, a organização e a colocação dos blocos, bem como a realização de escavações adicionais, continuaram acontecendo até aproximadamente 1,5 mil anos antes de Cristo, o que significa que Stonehenge levou cerca de 1,5 mil anos para ficar pronta. Acrescentando um pouco a mais informação sobre essa estrutura, análises feitas com as pedras maiores, que pesam entre 25 a 50 toneladas, indicam que elas possivelmente vieram de um local conhecido como Morbol Dowds, que fica a 32 quilômetros de Stonehenge, algo no mínimo integrante. Isso sem falar que essas pedras não estão ali de forma aleatória, por assim dizer, porque assim como tantos outros monumentos antigos, elas também estão alinhadas astrologicamente, marcando inclusive o solstício de verão. Bom, levando todas essas informações em consideração, será que esse círculo de pedra foi levantado simplesmente por acaso? Não faria sentido erguer pedras em um local isolado, numa planície aberta como é a região onde a estrutura se encontra. Por isso, vários teóricos e estudiosos propõem algumas teorias sobre o local. O primeiro que se deteve para estudar o monumento foi Clérigo Huntington, que por volta de 1130, escreveu um livro sobre a história da Inglaterra, e nele incluiu Stonehenge como uma incógnita da história. Em relação à idade de Stonehenge, muitos historiadores atribuem uma média de 5.000 anos para o círculo de pedras. Já os místicos esotéricos consideram Stonehenge uma obra erguida por remanescentes do mítico continente de Atlantis, o continente citado por Platão. Isso até faria sentido, se levarmos em consideração que os Atlantes eram providos de um grande conhecimento, que inclusive pode também ter influenciado outros povos do mundo, como Incas, os Maias, e até os Aztecas. Segundo alguns pesquisadores, o nome Stonehenge se origina de Stan, que significa pedra, e Henge, que significa eixo, palavras do inglês arcaico. Geoffrey de Monmouth corajosamente atribuiu a construção de Stonehenge ao mítico mago Merlin das lendas arturianas, que magicamente teria transportado as pedras que já existiam na Irlanda para Salisbury, por ordem de Aurélio Ambrósio, tio do rei Arthur. A narrativa de Geoffrey teve enorme repercussão no coração dos ingleses, porque evocava o mago Merlin e a legendária cavalaria arturiana, além do patriotismo, as aventuras heróicas, a bravura, e principalmente o mistério. O monumento também foi decifrado com um marco erguido em homenagem aos britânicos, que indefesos foram massacrados pelos brutais saxões. Depois, em 1620, o rei Jaime I visitou o monumento e ordenou uma escavação no local para buscar a origem do círculo. A região pertencia a Robert Newdick, que recusou a proposta de compra que lhe foi feita pela realeza, mas autorizou as escavações.
Muitos pesquisadores elaboraram teorias sobre Stonehenge, uns atribuíam a construção aos romanos, e outros aos escandinavos, que também tinham megálitos semelhantes, porém de tamanho menor. Por volta de 1953, as pedras foram fotografadas, revelando o desenho de uma adaga, muito semelhante às espadas da civilização micênica de 1500 a.C. na Grécia. A descoberta de outros círculos de pedra no interior da Grã-Bretanha, e de antigos escritos romanos, conduziu os pesquisadores e cientistas até os celtas e os druidas. A aproximação entre ciência e tradição espiritual trouxe mais informação sobre o monumento. Dizem alguns estudiosos do esoterismo que os celtas remontam ao tempo em que os deuses caminhavam sobre a Terra, ou seja, a Era Dourada da humanidade. Isso nos leva a períodos pré-diluvianos, na qual é descrito em Gênesis 6 que os Nefilim estavam sobre a Terra, os chamados heróis da antiguidade. Muitos teólogos e estudiosos da Bíblia relacionam essas míticas estruturas como obras dos gigantes descritos em várias culturas, como os titãs da mitologia grega, por exemplo. De fato, não podemos negar que isso de certa forma explica como pedras tão pesadas como essas teriam sido carregadas a longas distâncias, e ainda empilhadas de forma tão perfeita, pois segundo relatos e registros, esses indivíduos que teriam sido gerados por relações entre anjos e mulheres humanas, possuíam uma força e inteligência sobre-humana, e poderiam facilmente esculpir esses blocos e carregá-los a longas distâncias. Inclusive, blocos muito mais pesados que os de Stonehenge foram usados em outras estruturas espalhadas pelo mundo, como por exemplo, os blocos do Templo de Baalbek, no Líbano. Muitos dos blocos usados na construção desse templo atingem incríveis 1.400 toneladas. Só para você ter uma ideia desse peso, nenhum guindaste nos dias atuais é capaz de erguê-los do chão. Enfim, voltando para Stonehenge, o escritor e pesquisador francês Robert Charroux, em O Livro dos Mundos Esquecidos, afirma que os celtas irlandeses eram remanescentes atlantes que estavam ali, depois do afundamento de Poseidon, a última ilha de Atlântida. Os atlantes que sobreviveram à catástrofe teriam se espalhado pelo mundo, semeando sua cultura, conhecimentos, artes, crenças e rituais místicos e mágicos. Segundo o mesmo autor, certo dia, os celtas receberam a visita dos Tuatha Dé Danann, um povo maia quiché, vindo de além do oceano depois de ter sofrido uma grande derrota em seu território. Os Tuatha Dé Danann tinham o mesmo tipo físico, os mesmos costumes, manifestações artísticas e deuses dos celtas, e neles estariam reencontrando sua raiz civilizatória. Os celtas os acolheram e com eles se mesclaram. Os Tuatha se diziam uma raça divina e seriam inicialmente originários da Céltia, vindos de Atlântida. Essa afirmação se baseia em textos do Popol Vuh, livro sagrado dos maias, no qual está escrito, abre aspas, eles estavam em Reykjavik quando os 4 chefes da migração desapareceram de forma misteriosa. Embora bastante idosos e vindos de muito longe já há algum tempo, não estavam doentes quando se despediram de seus filhos, dizendo que a missão tinha sido cumprida e que regressavam à pátria. Fecha aspas. Outro trecho interessante também diz, abre aspas, a vossa casa não é aqui, é para além dos mares que encontrareis as vossas montanhas e as vossas planícies. Sereis protegidos por Beli e por Tote, deuses de civilizações muito antigas. Fecha aspas. Ou seja, este trecho está se referindo aos deuses, Bel da Babilônia, Tote do Egito, ou Thor, para os escandinavos e germanos. Os celtas atlantes foram povos antepassados de uma era esquecida e menosprezada pelos historiadores, e teriam colonizado toda a Terra. E como eles eram grandes navegadores, provavelmente eles mapearam os oceanos e as terras desconhecidas, e com isso se espalharam por todo o mundo, começando da Pérsia, atual Irã, para a Irlanda, depois Ibéria, e daí continuaram, e povoaram toda a bacia mediterrânea, seguindo para a Índia e demais países da Ásia, e por fim, atravessaram o Atlântico e se mesclaram aos índios americanos, tanto do norte como do sul, o que explicaria estruturas piramidais espalhadas pelas Américas. Mas levando tudo isso em consideração, qual seria então a finalidade do Stonehenge? Muitas teorias são levantadas sobre sua utilidade. Há aqueles que dizem que o local seria um lugar de culto a deuses adorados pelos celtas, incluindo o Sol e a Lua. Já outros dizem que o tal lugar era usado para velar os mortos. Essa teoria se baseia no fato de que muitos esqueletos foram encontrados enterrados próximos ao monumento. Além dessa teoria, uma outra sugere que o local era uma espécie de observatório astronômico, tanto para o Sol, quanto para a Lua ou estrelas, pois naquela época,
Os povos tinham que saber com precisão quando começava e terminava cada estação do ano, tanto para plantar como para colher. Porque se algo desse errado, isso poderia custar a vida de um povo inteiro. Já outra teoria leva a coisa para um lado mais macabro e místico, pois há aqueles que acreditam que essas estruturas foram criadas para serem uma espécie de portal. Isso, devido ao local onde essas estruturas foram construídas, pois o Stonehenge não está ali em uma área aberta aleatória. Ela foi construída em um local onde se tem os cruzamentos das chamadas linhas de lei. Futuramente nós faremos um vídeo explicando isso de uma forma mais abrangente, sobre o que seriam essas linhas de lei, e como elas podem afetar uma determinada região. Bom, que esse local é envolto em um grande mistério, disso não há dúvidas. Existe até uma história que envolve o Stonehenge e um grupo de 5 hippies. Fazendo um resumo rápido dessa história, é contado que no início da manhã de algum dia de agosto de 1971, um pequeno grupo de jovens adultos montaram um acampamento no centro da estrutura de Stonehenge. Eles montaram uma fogueira, e ali começaram suas comemorações e cantorias que planejaram para aquela noite. Foi quando de repente, raios surgiram do nada e atingiram o local. Vários dos relâmpagos tocaram as pedras que estavam em pé. Bastante assustados com o que estavam presenciando, os jovens correram para se esconderem em suas barracas, até que então gritos foram ouvidos, e logo após um silêncio absoluto tomou o lugar. Várias testemunhas desse ocorrido relataram ter visto uma brilhante luz azul, o que os fez desviar os olhos enquanto ouviam os gritos dos jovens. Um policial de plantão naquela noite também teria escutado os gritos, e em relatos dele, ele contou que viu um campo de energia na forma de um domo, uma luz azul misteriosa que cobriu toda a estrutura. Ele relatou que a luz azul em forma de um domo se transformou em uma luz muito brilhante que fez o policial cobrir os olhos. Foi aí então que ele ouviu gritos vindos do meio do círculo de pedras. E logo após os 5 hippies teriam desaparecido, e nunca mais foram vistos novamente. Bom, esse é apenas um resumo de uma longa história. Caso vocês queiram saber com detalhes essa história e outras que envolvem o Stonehenge, deixe nos comentários que a gente traz aqui no canal. Bom, devido a esse relato, e algumas outras coisas bizarras que é dito ter acontecido nesse famoso círculo de pedras azuis, muitos associam o Stonehenge a uma construção alienígena, ou até mesmo uma espécie de portal dimensional, já que na mitologia celta, eles acreditavam que no dia 31 de outubro, curiosamente o dia das bruxas, um portal se abria, e espíritos do mal entravam no nosso mundo. Essa seria a hipótese que explicaria os esqueletos e restos de animais encontrados próximos ao Stonehenge, pois eles sacrificavam vários animais e se fantasiavam com sua pele e cabeças. Tudo isso porque eles acreditavam que os esqueletos e as fantasias serviam como proteção contra esses seres que supostamente invadiam a Terra. E foi exatamente dessa comemoração dos celtas que surgiu Halloween, ou o Dia das Bruxas. Enfim, saber o propósito dessa estrutura ou como teria sido construída é algo que ainda é bastante especulado, por mais que existam algumas teorias de como eles teriam construído e carregado essas pedras. Mas e vocês? O que vocês pensam a respeito do Stonehenge? Deixe nos comentários a sua opinião ou sugestão, caso assim você queira. Voltando a destacar que o que aqui foi dito é apenas teórico e informativo, e não afirmativo, certo? E antes que eu me esqueça e você também, deixe o like, compartilhe, e se inscreva no canal caso não seja inscrito. Obrigado pela sua atenção e companhia. Até o nosso próximo mito. Nos vemos no próximo conto.